Como foi a sua atuação aqui dentro do sindicato? Minha história no sindicato inicia-se no segundo mandato de André Longo. Eu era conselheiro eleito na eleição de 2003, juntamente com o Dr. Ricardo Paiva, e recebi o convite por André Longo de fazer parte da chapa e da diretoria da eleição de 2004, segundo mandato de André Longo. Inicio essa trajetória como diretor de Relações Institucionais e vem em 2004 dentro daquele contexto do primeiro movimento dimissionário dos médicos em Pernambuco. Movimento que se deu dos ortopedistas do Getúlio Vargas. Foram mais de 20 ortopedistas que tinham contratos precarizados, contratos provisórios naquela época, não concursados, no governo de Jarbas Vasconcelos, e nós fizemos aquele movimento de missionário, onde os ortopedistas entregaram os contratos e se retiraram do serviço público. Foi o primeiro grande movimento, um movimento bastante exitoso, que culminou com um grande acordo, o acordo que foi firmado por André Longo, acordo que deu origem ao plano de cargos e carregamento hoje existente. Acordo que acabou com todos os penduricários, não é? Gratificações de todos os tipos que existiam na época, com a desvalorização do salário base. Acordo que trouxe à tônica essa realidade de que era possível fazer um enfrentamento do governo, que era possível se desprender e lutar com o movimento missionário e enfrentar um governo e vencer. Aquele foi o primeiro movimento e que deu, vamos dizer, um mote e a forma e a força de ter os movimentos que veio subsequente. Mantive dentro da direção do Sindicato dos Médicos, passei a compor a diretoria jurídica, né, de assuntos jurídicos da chapa do Dr. Mário Lins, e chegou 2007. Aí não mais com Jarbas no governo, e sim nos primeiros 6 meses de Eduardo Campos. Foi aí que veio, tá certo, o mais importante movimento dos médicos, o movimento missionário de 2007, que também teve origem junto comigo, Dr. Jader, Dr. Múcio, Dr. Hermes Vargas, do Otávio de Freitas, Dr. Zaroni, né? Médicos ortopedistas, os médicos dos 2 grandes maiores serviços daqui de Pernambuco, Getúlio Vargas e Otávio de Freitas, que unidos tiveram início o movimento de missionário de 2007. Movimento que teve ampla adesão. Tivemos a união da força da ortopedia junto com a cirurgia vascular e a cirurgia geral, e aí a gente pode trazer nomes importantes como o Dr. Balduino, como o Dr. Sérgio Versosa, como o Dr. Arnaldo e grandes outros cirurgiões e vasculares, Dr. Wellington, Dr. Equitéria, que se uniram a esse movimento de missionário, tá certo? Fazendo aquele belo movimento que foi o maior enfrentamento que os médicos já teve com o governo, um governo que tinha sido eleito por uma comoção social, um governo que tinha 6 meses de governo, tá certo, com um índice de aprovação altíssimo, e os médicos fizeram esse enfrentamento. Esse movimento veio em cima de uma proposta de R$100 de aumento na gratificação, sem ser no salário base. E saiu com 35% de aumento no salário base e com a implantação garantida de todo o plano de cargos de carregamento. Foi o maior índice percentual de reajuste em um único ano conquistado pela categoria médica. Um movimento que a gente tem muito orgulho. Um movimento que nasceu ali da base, dos médicos, e teve em Mário Lins a segurança, a credibilidade e o pulso firme da condução. Um movimento que teve uma reação jurídica muito grande, onde foram postos oficiais de justiça à caça de ortopedistas, e mesmo assim nós não rendemos, fizemos o enfrentamento e fizemos aquela maravilhosa, linda assembleia no Teatro Valdemar de Oliveira. Assembleia que culminou com uma chamada a nível nacional, tá certo, pelas emissoras de televisão, uma assembleia que termina de meia-noite, e estava de prontidão tanto a Assembleia Legislativa como o governo esperando a nossa decisão para poder ratificar o acordo que foi firmado. Isso a gente não pode jogar fora, esse resgate tem que ser feito, isso não pode ser distorcido, não são palavras postas por qualquer pessoa que vai mudar a história. Os médicos sabem, viveram e vivenciaram aquele momento, sabem o quanto foi sacrificante e quanto foi feito, né, dado de coração por parte do sindicato
e das pessoas que hoje estão fazendo, tá certo, essa campanha pela Chapa 1 em prol da categoria. Isso não vai ser esquecido, isso não vai ser distorcido por qualquer pessoa. Depois de 2007, houve a situação de diferenciação da categoria com a remuneração a mais que era paga para os neurocirurgiões. Mote este que foi o fator definidor do movimento de 2008. Aí já na gestão do Dr. Jordão, nós tivemos esse novo enfrentamento que também começou com a ortopedia do Getúlio Vargas, juntando esses mesmos médicos que anteriormente já tinham feito esse tratamento. E aí ressaltar novamente Dr. Jader, Dr. Múcio, Dr. Arthur e demais ortopedistas que junto comigo iniciou o movimento de 2008. Movimento que se expandiu não só pela cirurgia geral, cirurgia vascular, neurologia, como também aí numa amplitude bem maior, agregou todos os clínicos, todos os cardiologistas, chegando a um ápice do movimento ser entregue os pedidos de demissão dos UTIstas. Também um movimento bastante exitoso. Tivemos um acordo, e aí um acordo firmado por 3 anos, durante todo o governo de Eduardo. Modo de fazer negociação que foi entendido pela época, e agora ainda é, melhor forma de se negociar. Uma negociação plurianual, onde se garante as conquistas, tá certo, de acima da inflação, de reposição e de valorização do salário, tá certo, de uma forma ampla, não havendo a necessidade de ter que estar sendo feito o desgaste todo ano para essa negociação. Esse acordo foi firmado com intermediação da OAB Federal, tá certo, com a presença de Dr. Ricardo Paiva, Dr. André Longo, Dr. Zé Carlos, pelo Conselho Regional de Medicina, e eu, que era o atual secretário, era o secretário-geral à época, e Dr. Silvio Rodrigues, vice-presidente. Nesse acordo, não tivemos a participação de Antônio Jordão, que era o presidente à época, que não foi para as negociações. Acordo firmado com a presença de 5 secretários de Estado, tá certo? E ratificado numa grande assembleia ocorrida no Hospital Oswaldo Cruz. Acordo também que temos bastante orgulho pela força, tá certo, do movimento e pela capacidade e habilidade de negociação, tá certo, do Dr. Silvio Rodrigues, que era o vice-presidente da época. Após isso, nós tivemos a gestão de Dr. Silvio. Gestão de Dr. Silvio, que vem com uma negociação plurianual também, de 4 anos, baseada, tá certo, em um lastro de 2 movimentos de missionário, baseada na credibilidade e na força que o Sindicato dos Médicos apresentou durante o primeiro governo de Eduardo Campos. Foi esta força que fez com que o governo sentasse, foi essa força que fez com que o governo acordasse tudo o que foi solicitado e discutido pelo Sindicato dos Médicos. Foi essa força que garantiu o destravamento do plano de cargos de esclarecimento, que agora, em novembro, vai ter sua primeira progressão. Foi essa força que garantiu a nova lei de produtividade, que no janeiro último e agora em fevereiro, saíram com valores que em 80% dos médicos tiveram aumento e 40% chegaram a dobrar, não tendo nenhum médico tendo perda da produtividade. Uma nova lei de produtividade que vem para tentar resgatar o valor do médico e do seu trabalho, resgatar em qualidade e não só em quantidade. Acordo que fez uma recuperação do valor do salário base de 62% a 74%, variando de acordo com a posição de cada médico de um plano. O maior acordo já firmado pela categoria médica no país. Acordo que eu tenho muito orgulho de ter participado das negociações, acordo que os médicos têm que ter bastante orgulho pela categoria que é e pelo sindicato que tem.